Entra no ar o programa Vida Feliz. Na apresentação, Lucas Báfica, Bruno Sena e Igor Santos. Uma realização da comunidade espírita de Canavieiras. Olá, amigo ouvinte. Que bom mais uma vez podermos nós estarmos aqui para apresentar o programa Vida Feliz com você. Com certeza com muita alegria nos nossos corações. Trazendo essas informações tão valiosas para a vida de todos nós, e queremos muito, e é o que faremos aqui, o que sempre fazemos aqui no programa Vida Feliz, compartilhar essas informações que nós recebemos com você, que está aí em sua casa nesse momento, de repente não consegue dormir, ou está trabalhando, ou queira estar acordado, sintonizado na Estúdio FM. Esse momento é nosso, em que vamos ter a oportunidade de refletir, que é o que sempre fazemos aqui no programa Vida Feliz. E eu que estou falando aqui, sou Lucas Báfica, tenho aqui nos estúdios os nossos amigos e irmãos Igor Santos e Sandra Favaro. Boa noite, Igor. Boa noite, Lucas. Boa noite, Sandra. Boa noite, amigo ouvinte. Boa noite, Sandra. Boa noite, Lucas. Boa noite, Igor. Boa noite, amigo ouvinte. Lembrando que hoje, por motivo de apresentarmos aqui uma palestra para vocês, a nossa prece será justamente essa leitura que será feita agora. Do livro Minutos de Sabedoria, nós temos a mensagem. Com os nossos pensamentos e palavras, construímos o verdadeiro mundo em que vivemos. Por isso, nossa vida e nossa felicidade dependem exclusivamente de nossos pensamentos e de nossas palavras. Vigie o momento presente, para que seu futuro seja feliz. Plante sementes de otimismo e de amor, para colher amanhã os frutos da alegria e da felicidade. Pois bem, essa ficou a mensagem para você refletir. E hoje o nosso programa Vida Feliz está muito interessante, né, porque traremos aqui para você, ouvinte, que é especial para nós, uma palestra da qual tivemos a oportunidade de ouvi-la, né, participar dessa palestra aqui em nossa cidade. Foi com a nossa irmã Carla Alexandrina, da cidade de Porto Seguro. Ela aconteceu no Centro Espírita Bezerra de Menezes, na 5ª jornada que o centro promoveu em nossa cidade. Foi dia 27 de agosto. E conseguimos capturar esse áudio e trazer aqui nessa noite de hoje para você, para compartilhar com você. E você tem uma ideia do que acontece em nossos momentos, né, de palestras. E quem sabe, numa próxima vez, você está presente conosco, se ainda não participou. E para quem já participou, que continue participando conosco. Foi muito bom, não é, Igor? Com certeza, Lucas. E é muito legal você lembrar da 5ª jornada, porque foi momentos tão bem vividos, porque Carla, além de fazer essa palestra que o ouvinte vai escutar hoje, ela fez também um seminário que foi formidável. E é legal isto, Lucas, porque quem participou do evento vai ter uma segunda oportunidade de ouvir novamente essa palestra. E aqueles que não ouviram, se é o seu caso, amigo ouvinte, fique bem atento, pois o tema é enriquecedor e ela explana de uma maneira muito bela. Não é isso, Sandra? Isso, Igor. E nós estamos trazendo para você, como já te foi dito, quem não teve a oportunidade de estar conosco e quem esteve vai reviver esses momentos. Fique bem atento, que seja feliz conosco, como estamos sendo aqui agora. E eu tenho certeza que terão sempre boas lembranças, né? Porque foi essa palestra, assim, nesse dia que ela fez, foi muito tocante. Ela tem uma forma muito especial mesmo de expor cada tema que ela fala. E é sempre muito bom essas oportunidades que nós temos em nossa cidade. Muitas vezes as pessoas elas não têm a noção do que seja, né, um momento como esse de palestras, quando ouvem assim, é coisa espírita, nem vou lá. Então, de sua casa, você vai poder ter uma noção do que acontece na nossa cidade, né? A riqueza de informações que nós recebemos em um momento como esse, que vamos apresentar para você com muito carinho e com a dedicação que você merece. Nós trazemos esses conteúdos aqui para o programa Vida Feliz, pensando em você. Amigos, lembramos que o momento de arte foi com o nosso amigo Lucas Báfica. Espero que vocês gostem como nós gostamos. Olha só, que responsabilidade, viu? Colocar esse áudio aqui para vocês também. Viu?
Fica aí o áudio na íntegra para vocês. Deus está aqui nesse momento. É sua presença, é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus nos trouxe aqui para aliviar os nossos sofrimentos. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim de todos os seus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. E o mundo pode até fazer, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem alegrias, porque Deus é amor e não te deixará sofrer. Oh, Deus nos trouxe aqui para aliviar os nossos sofrimentos. Oh, é Ele autor da fé, do princípio ao fim de todos os seus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Vamos cantar com a alma. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Deus te quer sorrindo. Que Jesus nos abençoe a todos. Você está ouvindo o programa Vida Feliz. Companheiros de Ideal Espírita, boa noite. Que o Senhor de bênçãos nos abençoe, o Deus de luz nos ilumine e nos dê a sua paz. Gostaríamos de agradecer ao Centro Espírita Bezerra de Menezes pelo convite mais uma vez. E gostaria de agradecer a Lucas pela música maravilhosa que nos trouxe, elevando naturalmente os nossos corações, e pela presença das meninas da Juventude Espírita. A todos, muito obrigada. Gabriel Casimiro Espejo, desencarnado aos 26 anos na cidade de Campinas, São Paulo,
por meningite meningocócica, escreveria em sua mensagem mediúnica: aquela indisposição que parecia passageira tomou vulto de repente. Quando papai se esforçou para que eu dialogasse ou pronunciasse algumas palavras, verifiquei que as forças se me eram tiradas. Percebi tudo o que estava ao meu redor, inclusive quando fui transportado para um leito hospitalar. Porém, percebi também que, aos poucos, entrei num sono profundo, do qual não mais consegui me desvencilhar. E continua então este jovem a sua mensagem de consolo e esperança a seus familiares e amigos. Cristiane Rodrigues de Moraes, desencarnada por ferimento de bala aos 15 anos na cidade de Itambé, Bahia. Diria então em sua mensagem mediúnica: o que sucedeu foi inevitável. Vendo-me com a amiga Virna e conversando sobre festas juninas, lembrei-me de guardar alguns enfeites na gaveta da cômoda, onde meu irmão guardava uma arma de fogo. Sem a menor ideia do perigo que me rondava, achei que retirei a arma com certo cuidado, mas infelizmente alguma parte dela esbarrou no cômodo e imediatamente o projétil foi arremessado sobre mim. Diria ela então: a voz se me esmorecera na garganta e um abatimento estranho me dominou. Não sei se aquilo foi morrer ou repousar, se foi descansar ou desmaiar. Apenas me vi sem forças para qualquer reação. E continua então também ela a sua mensagem a familiares e amigos. Querida mamãe, diria Maria das Graças Aires, desencarnada em acidente de trânsito numa cidade do Brasil. Venho ensaiando um meio de escrever-lhe, querida mamãe, sem muita carga de lembranças, pedindo ao benfeitor querido Antônio Maestre que me ajude e auxilie a gravar esta mensagem, dosando as minhas emoções. E continua ela também a sua mensagem para a querida mãe e família. Estes três pequenos trechos são apenas uma gota no imenso mar de mensagens mediúnicas que nos foram trazidas pelo saudoso Francisco Cândido Xavier. Mensagens estas que vieram descortinar para nós uma outra realidade, a realidade extrafísica. Mensagens que vieram consolar, orientar, abismar, encantar e ensinar o número incontável de pessoas. O querido companheiro Francisco Cândido Xavier esteve conosco no plano físico até ao dia 30 de junho de 2002, deixando-nos naturalmente uma obra de incontável e inestimável valor, deixando-nos naturalmente aquilo que o Mestre já nos dosava do dai de graça, o que de graça recebeste. Chico Xavier, a sua obra, Chico e a ciência, Chico e a evolução, Chico e a educação, Chico e o jovem. Fazem todos estes aspectos parte da grande obra de quem nos mostrou aos poucos a realidade do mundo extrafísico, descortinando-nos a cada obra, para que nós nos percebêssemos, ora aqui, ora do outro lado da vida, e que nesse ir e vir voltamos amigos e inimigos, voltamos amores e desafetos, voltamos em sofrimento ou alegria, porém todos nós reunidos na chamada imortalidade ativa. Chico Xavier, então, como muitos de nós o consideramos um ser fora de série, veio nos mostrar que precisamos trabalhar incessantemente pelo próximo e precisamos trabalhar de modo a poder levar a todas as pessoas a elucidação desse mundo transcendente que é o mundo espiritual, o mundo que naturalmente nos aguarda. E então, mostrou-nos ele também que precisamos estar munidos do dai de graça, o que de graça recebemos em todos os momentos da nossa vida. A mediunidade
que muitos acham que é um aspecto humano que aparece ou está conosco apenas há algumas décadas. A espiritualidade vem nos mostrar, e através de estudos dos nossos escritores, vem nos mostrar que ela sempre esteve presente desde das épocas mais remotas. E então vamos encontrar com o professor José Herculano Pires, em seu livro O Espírito e o Tempo, mostrando-nos que essa mediunidade que sempre esteve presente, ela a divide em dois aspectos, o mediunismo e a mediunidade. O mediunismo é uma palavra criada pelo Espírito Emmanuel para nos dizer que o mediunismo existe de forma generalizada. Ele faz parte da vida de todos os espíritos. E então, José Herculano Pires vem nos dizer que essa mediunidade generalizada, denominada mediunismo, faz parte daquilo que nós chamamos de horizontes. Para ele, o horizonte é tudo aquilo até onde é capaz de atingir a visão humana sob o aspecto social e sob o aspecto moral da civilização em todos os momentos do seu processo. E então, o professor José Herculano vem nos alertar de que esses horizontes são divididos em horizonte agrícola, o horizonte tribal, o horizonte civilizado, o horizonte profético, chegando ao horizonte espiritual. E que o horizonte espiritual chegou até nós com a vinda do Mestre Jesus. Reflete ele, então, que é necessário que nós, em termos de humanidade, possamos evoluir cada vez mais para que consigamos sair desse horizonte espiritual e avançar, saindo deste planeta de provas e expiações, a fim de que possamos adentrar um mundo de regeneração. Ernesto Bozano, contemporâneo do eminente Allan Kardec, viria também então fazer um estudo antropológico e sociológico da sociedade humana e do seu desenvolvimento, mostrando-nos que a mediunidade sempre esteve presente entre os homens, mas nem sempre ela foi compreendida. E então nós vamos perceber que essa mediunidade que esteve sempre presente conosco, em uma época da nossa civilização, ela foi proibida pelo próprio Moisés. Por quê? Porque naquela época também as pessoas, como acontece ainda hoje, visitavam os adivinhos, os bruxos e as pitonisas, com as mesmas necessidades com que o número incontável de pessoas tem para verificarem o seu aspecto material. Também na época de Moisés, as moçoilas casadoras queriam saber se iriam casar com um príncipe encantado. E também os homens de negócios queriam saber quantas cabeças de cabras e ovelhas iriam adquirir a mais. Também assim hoje, ainda as pessoas o fazem, querendo saber como anda as suas vidas, como andam as questões de suas vidas, se também vão casar, se também vão adquirir o carro do ano, a casa dos sonhos. Então a mediunidade, ela tem sido deturpada ao longo das nossas civilizações. As lendas populares, a religião, os quadros com estruturas absolutamente grosseiras do mundo espiritual vieram até nós, entristecendo na realidade os espíritos que não viam em nós, em termos de seres humanos, a compreensão necessária para que pudéssemos entender a realidade física e a realidade espiritual. O mundo espiritual, então, nos envia o livro dos espíritos, onde as intercomunicações, então, adquirem um aspecto diferenciado, mostrando que, na verdade, nós poderíamos, a partir daquele momento, parar de dividir a sociedade do Ocidente entre mortos e vivos. A mediunidade generalizada deverá, então, a partir do lançamento do Livro dos Espíritos, se modificar para que nós encontrássemos uma direção. E a espiritualidade vem nos dizer
que nós precisamos recorrer a eles para que eles nos orientem, para que eles nos intuam, para que eles nos demonstrem o que podem fazer por cada um de nós, para que nós aprendamos e para que nós possamos evoluir. O mundo espiritual, então, nos traz e nos mostra que podemos fazer esse trabalho conjunto, no qual, em todos os aspectos, em todos estes dois planos da vida, ambos aprendemos, melhoramos, autoamadurecemos, nos conhecemos para que então possamos realizar o fenômeno da mediunidade ativa. Chico Xavier, então, é esse homem que, através da sua vida missionária, ele nos traz esse trabalho incessante pelo próximo. Trabalho esse que, naturalmente, ele tem um compromisso diferenciado do nosso, mas que nós também podemos fazer a nossa parte. Desabafaria, certa feita, Chico Xavier. Muitas pessoas acham que o meu contato com os espíritos me libera do contato com o ser humano. Tenho encontrado poucas pessoas com algum tempo para me ouvirem. Mas eu também sei que ainda sou um ser humano e tenho as mesmas necessidades como qualquer outra pessoa. Mas também sei que a vida do médium é uma vida de solidão. Mas quando me queixo muito, os espíritos me aparecem para me orientarem. E Emmanuel então me diz: Chico, você é manhoso. Você reclama de barriga cheia. Médium que muito reclama precisa de mais serviço. Vamos, Chico, pegue o lápis e vamos trabalhar. Cada um de nós, às vezes, tem sentido essa dificuldade de orientar-se com relação ao trabalho. Mas é imprescindível que nós verifiquemos que em o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 26, dai de graça o que de graça recebestes, vem então nos orientar de que a mediunidade ela está localizada além das 4 paredes que possam vir a compor uma sala mediúnica. Diz então o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo: curai os enfermos, expulsai os demônios, levantai os mortos, dai de graça o que de graça recebestes, curai os leprosos. Quantas pessoas têm vindo às nossas casas em busca de um pouco de saúde? Não temos mais a lepra da época de Jesus, que colocava à margem as pessoas, os homens e as mulheres, que eram portadores desta doença tão infeliz. Mas hoje, ainda convivemos com as pessoas de corações ulcerados, as pessoas que mantêm feridas na área do emocional, na área do sentimento. E assim, nós podemos trabalhar a nossa mediunidade, expulsando os demônios. Os demônios nada mais são que os espíritos obsessores que muitas vezes se achegam a nós por nossa incapacidade no sentido de amar. Damos abertura a essas entidades que naturalmente, ignorantes e infelizes, podem nos perturbar a caminhada. Levantai os mortos, levantai aqueles que estão caídos, dando-lhes novas oportunidades de vida e esperança. E é assim que nós deveremos fazer com a nossa mediunidade. Quantas pessoas, quantos trabalhadores dentro do movimento espírita ainda se encontram tão entristecidos, tão sofridos pelas questões da vida, das quais muitos deles não conseguem entender. Então a espiritualidade vem nos lembrar que a mediunidade é coisa santa e deverá ser exercida por nós santamente, religiosamente. Kardec, então,
vinha nos mostrar a responsabilidade que cada um de nós precisa ter com relação àquilo que nós viemos desenvolver aqui no planeta Terra enquanto reencarnados. Kardec, então, vem nos alertar para todas essas questões, quando ele nos abre esse leque de informações, em especial para o mundo ocidental, esse mundo que tem trabalhado nas últimas décadas pela sua verticalidade, a fim de encontrar no plano espiritual as respostas para as suas indagações. Então poderíamos nos perguntar, aliás, quais são as qualidades que o melhor médium precisa obter. E nos pautamos, então, na resposta que o espírito Albino Teixeira doa a Francisco Cândido Xavier, quando ele pergunta quais são as qualidades melhores para que nós definamos um médium. E Albino Teixeira, então, vem dizer que o melhor médium não é aquele portador de várias ou vastas faculdades. O melhor médium é aquele que está sempre pronto a estudar e pronto a servir. Servir para o bem, servir no bem. Essas são as tarefas das quais todos nós precisamos buscar nesta nossa caminhada incessante, nesta caminhada evolutiva que tanto falamos. Não é evolutiva de um passo e retrocedendo dois. É evolutiva decididamente de um passo após o outro no nosso dia a dia de experiências inestimáveis. Quando nós achamos que Chico Xavier era um ser fora de série, era porque, na verdade, a sua dedicação ao próximo era alguma coisa fora de série. Talvez por isso o escritor Dr. Jorge Andréa dos Santos o tenha intitulado de espírito completista, pelo tanto que sofreu, pelo tanto que estruturou, orientou e ensinou. Essa é a missão de cada um de nós. Temos a doutrina espírita nas nossas mãos, que nos dá uma dimensão e uma realidade de nossas vidas diferenciada. A doutrina espírita vem nos mostrar que nenhum de nós está aqui a passeio, que mesmo que a nossa vida seja pautada de sofrimentos ou desesperanças para muitos, que nós não deveremos perder a fé, porque em nenhum momento somos desamparados pelo Pai, nosso Criador, que jamais desampara nenhum de seus filhos, que dirá o nosso Mestre Jesus, que tem governado este planeta com mãos sublimes, numa paciência imensa, incansável para com a raça humana. A espiritualidade que nos aporta o caminho e a orientação para podermos seguir cada vez melhores e mais firmes. Nós temos nas mãos tudo aquilo que necessitamos para poder levar a palavra do consolo, o trabalho assistencial, a orientação espiritual a todos aqueles que aportarem às portas das casas espíritas. Dona Ivone do Amaral Pereira, um exemplo de mediunidade fora de série. Um espírito que durante várias reencarnações foi um espírito suicida. Ela que teve nesta última reencarnação aqui na Terra, por enquanto, mas um processo fantástico, percebendo todas as suas dificuldades e as necessidades que tinha de se fortalecer para poder empreender uma caminhada diferenciada. Contava ela, em uma de suas entrevistas, que quando era criança, filha de pais extremamente religiosos, ela, quando chegava à igreja acompanhada de sua babá, ela se emocionava profundamente, ainda criança de 5, 6 anos, ao ver a estátua do Senhor Jesus, o Senhor dos Passos, caído sobre um joelho e com a pesada cruz em suas costas. Mas o que mais a indignava naquela imagem era o rosto de sofrimento do mestre. E a sua babá,
quando a via entristecida, lhe dizia: não fique assim, minha menina, porque Jesus sofreu para nos salvar. Por isso é importante que nós o amemos muito. E ela, de vez em quando, arrumava o manto daquela estátua. Em outros dias, levava-lhe pequenas flores. Dona Ivone foi crescendo e percebeu que um dos seus irmãos tinha um grande desafeto por ela. A agredia nas horas mais incríveis, a agredia violentamente com palavras e atitudes físicas. Um dia, quando ela já era jovem, em sonho, foi transportada ao mundo espiritual. E nesse transporte, ela se viu exatamente no momento em que era violentamente agredida por aquele espírito que era seu irmão naquela existência atual. Ele rasgava-lhe as vestes, puxava-lhe os cabelos, e ela, naquele momento então de sofrimento, ergue os olhos e vai então encontrar o Senhor dos Passos à sua frente. E naquele momento ela percebeu que aquele Senhor se reanimava da estátua, levantava-se com a sua pesada cruz, estendia-lhe os braços para lhe dizer: vem comigo, eu sou o único que poderá lhe auxiliar por tudo aquilo que ainda terás que passar. Jesus é o único que poderá nos auxiliar por tudo aquilo que nós tenhamos que passar. A mediunidade, como portal de luz, vem nos ensinar que nós não devemos desistir nunca. Não devemos desistir de nós. Não devemos desistir do nosso próximo. Todos nós sempre temos uma nova oportunidade. Deus nos dá essa oportunidade. E o Mestre Jesus nos dá também incessantemente oportunidades para recomeçarmos. Mas não devemos recomeçar em todos os dias, porque aí já é burrice de nossa parte. Precisamos nos verificar como espíritos eternos, nos olhando mais profundamente, para que possamos entender o que Deus quer de nós, para que possamos entender o que na realidade viemos aqui buscar. Mediunidade, um portal de luz. É a luz que iluminará naturalmente os nossos caminhos, para que percebamos que as nossas tarefas no bem, para que percebamos que as nossas atitudes morais irão pautar ou serão as bases do engrandecimento espiritual de cada um de nós, para que trilhemos hoje os melhores caminhos, construindo naturalmente o edifício do futuro que nos aguarda. O futuro daqui a alguns anos? O futuro da nossa velhice? Não. Mas o futuro das próximas reencarnações, as quais deveremos trilhar hoje esse caminho para que possamos construir essa humanidade regenerativa que deverá fazer parte do terceiro milênio. Que não mais percamos tempo, mas sim possamos nos orientar através do estudo, que naturalmente abrirá as nossas consciências para essa vida maior, essa vida edificante que cada um de nós naturalmente traz. A espiritualidade, então, vem nos dizer, no item 280 do Livro dos Espíritos, que façamos esse contato com eles para que possamos receber as orientações da vida do bem, para que possamos ser intuídos com relação às nossas questões, para acalmar a nossa consciência, para verificarmos o que na verdade teremos de melhor. Expulsai os demônios, curai os enfermos, levantai os mortos, dai de graça o que gratuitamente de graça recebestes. Cada um de nós hoje já tem uma noção diferenciada da vida. Estejamos naturalmente preparados para a vida extrafísica. E essa vida extrafísica está naturalmente nas relações que nós temos com os bons espíritos. Você está ouvindo o programa Vida Feliz. O estudo é fundamental.
em todos os momentos, para que as nossas indagações consigam acalmar os nossos corações, para que as nossas exclamações consigam encontrar um roteiro certo, que será naturalmente o roteiro do Cristo. Precisamos sair do mundo do achismo para, então, enveredarmos na caminhada evolutiva, naturalmente mais conscientes das nossas realidades. Eliseu Rigonati vem nos alertar em sua obra a necessidade do estudo pelo médium. Mas quando nós, às vezes, escutamos a necessidade do estudo pelo médium, nós confundimos, achando que esse médium é somente aquele que faz parte entre quatro paredes de uma reunião mediúnica. Mas o médium somos todos nós que estamos naturalmente, ora reencarnados, e que precisamos exercer a nossa mediunidade através do amor ao próximo. Mas Eliseu Rigonati contaria em uma de suas obras um fato interessante, mostrando a necessidade de estudo do médium. Eliseu conta, então, que na década de 40, quando ele fundou uma casa espírita, próximo ao que é atualmente o centro da cidade de São Paulo, era uma área ainda erma. Ele conta que a sua casa, construída com extrema dificuldade, mas os trabalhos iam se exercendo nessa casa. E então Eliseu conta que em uma de suas reuniões mediúnicas na sala, ainda chapiscada de cimento, sem piso, com uma pequena lâmpada que caía do centro, ele faz então a sua reunião mediúnica. Mas o médium daquela época ainda não tinha o que nós hoje temos em mãos, a literatura vastíssima espírita. Então, conta ele que depois da reunião mediúnica, quando há a partilha entre os trabalhadores da atividade que deve ser exercida até os dias de hoje, então ele conta que uma das médiuns estava muito emocionada e contava a ela que naquela noite ela havia sentido, sem dúvida alguma, a presença de um espírito, em especial quando ele colocou a sua mão fria em seu ombro. E Eliseu Rigonati já achou aquilo interessante, porque a mão do espírito, quem disse que a mão do espírito é uma coisa fria? E então, a gente muitas vezes confunde as coisas. E então contava ela que aquele espírito havia ficado com ela todo o serviço mediúnico e que no momento em que Eliseu ligou a lâmpada, então ela sentiu aquela mão gelada sair do seu ombro. Eliseu então olhou para aquela trabalhadora que não conseguia entender ainda o processo da mediunidade. Ele diz com extremo carinho: minha irmã, não era a mão fria de um espírito, era apenas uma pequena perereca que pulou em seu ombro no início da reunião mediúnica e de lá saiu quando a luz foi acesa. É a necessidade do estudo que nós precisamos ter para que abramos então esse patamar das nossas vidas e possamos compreender a necessidade de fazê-lo a cada dia, em todos os momentos da nossa vida. E então, nesse nosso trabalho, nós vamos observar quantas vezes nós somos manhosos, mas quanta coisa nós temos recebido da espiritualidade e nos queixamos de barriga cheia. Nós precisamos exatamente dizer para nós mesmos aquilo que Chico dizia. Quando ele se queixava e Emmanuel lhe dizia: Chico, você é manhoso, você reclama de barriga cheia. Nós ainda estamos vivendo sob a bandeira da manha. Somos manhosos, sim. Reclamamos de barriga cheia, porque sequer muitas vezes conseguimos agradecer o que a espiritualidade providencia para que nós tenhamos vidas melhores,
para que nós suportemos aquilo que ainda não conseguimos entender que precisamos passar neste fenômeno da imortalidade ativa em que todos nós estamos inseridos. Somos manhosos, precisamos sim pegar a charrua para trabalhar, precisamos pegar sim nas crianças para evangelizar, nos jovens para orientá-los para que eles sejam os nossos jovens da década de 70, do ano do terceiro milênio, essa geração nova que virá naturalmente plantar no solo do planeta Terra a mensagem de Jesus de forma grandiosa. Precisamos, então, fazer da oração o nosso portal de luz, o nosso portal da mediunidade, quando, então, vamos encontrar em Mateus, capítulo 6, versículo 6, a orientação do Mestre Jesus: quando vos aprestardes a orar, entrai em vosso quarto e o fazei na vossa intimidade. O homem só consegue receber as orientações do alto na sua intimidade. É então dirigirmos-nos ao nosso quarto e fecharmos a nossa porta? Não. É o quarto da nossa consciência, é o quarto da nossa intimidade pessoal, em que, na verdade, nos ligando ao alto, podemos sentir que as nossas esperanças redobram-se. Precisamos sentir que a espiritualidade nos acalma, por vezes, o espírito cansado que somos, o espírito atribulado e ansioso por um mundo melhor, que nem ele ainda conseguiu aprender a construir. Na intimidade da nossa consciência, na intimidade do nosso quarto, diz-nos ainda o Mestre Jesus: se tiverdes algo contra alguém, perdoa-lhe exatamente naquele momento. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. O adversário é aquele que está ao nosso lado e que nós temos alguma contenda com ele? Não. O adversário somos nós mesmos. Adversários de nós mesmos, com essa dificuldade de nos entendermos. Metade o ser que chora, mas a outra metade o ser que ri. Metade o ser que se autoeduca e metade o ser que não dá importância à vida. Metade o ser que ama e a outra metade que naquele dia não quer perdoar ninguém. Nós somos exatamente esses seres em construção constante que precisamos estar atentos a todos os momentos, em todas as oportunidades que a espiritualidade nos dá, para nos reconhecermos como espíritos que se constroem em todos os instantes. E então, nós vamos observar que estamos no momento da mediunidade dinâmica, a mediunidade que trabalha, a mediunidade que não pode mais matar o tempo, porque não podemos mais brincar com a vida. Podemos brincar de viver, como diz Betânia em sua música, mas a partir do momento que nós nos enxerguemos, esses seres de luz que vieram naturalmente compor uma humanidade que precisa se reconstruir a cada dia. Vamos brincar com a vida? Não. Nós não podemos mais matar o tempo e, ao mesmo tempo, pedir um paraíso de graças quando nós ainda não construímos este paraíso. A espiritualidade, então, nos pede que nós nos atentemos. E quando nós precisamos ficar atentos, é naturalmente um momento de nossa intimidade pessoal. Momento que, por exemplo, quando o físico alemão Albert Einstein, naturalizado americano, ganhador do Nobel da Física em 1921, diria então a um amigo: eu penso 99 vezes e não consigo encontrar a verdade. Mas no momento em que eu me encontro comigo mesmo, eis que a verdade se me afigura. Leon Denis,
o grande filósofo espírita contemporâneo de Allan Kardec, viria nos dizer que Deus se manifesta, então, ao homem solitário, ao homem em prece. E diz Leon Denis ainda que é através desse homem que Deus, então, envia as suas verdades para a humanidade. Então, nós precisamos refletir sobre nós, sobre a nossa consciência e sobre a nossa intimidade espiritual, nesse relacionamento que precisamos ter com Deus para que vejamos a vida de uma forma diferente. E é exatamente nesse passo a passo, é exatamente nesse dia a dia que nós, então, exercemos essa mediunidade dinâmica. O mundo está extremamente difícil, o mundo está violento, o mundo tem trazido angústias e medo aos homens. O mundo tem trazido fobias aos homens, porque o homem não consegue lidar consigo mesmo. O grande adversário da criatura humana é a própria criatura humana, vem nos elucidar a veneranda Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco. Somos nós, adversários de nós mesmos, com dificuldade de nos auto-enxergarmos e percebermos que precisamos administrar as nossas imperfeições, porém que cada um de nós tem muito mais virtudes do que imperfeições. Precisamos reconstruí-las, colocá-las para fora e verificarmos o quanto somos melhores do que imaginamos, o quanto somos mais tolerantes do que imaginamos, o quanto somos pessoas muito mais agradáveis do que imaginamos, o quanto somos belos diante da criação do que imaginamos. E aí paramos de dizer: nossa, como eu tenho sofrido tanto nos últimos tempos, como eu sou tão infeliz, como eu não consigo aquilo que eu desejo. E você está preparado para adquirir aquilo que você deseja? Você está preparado para receber essa felicidade que tanto você anseia? Que felicidade é essa que tem tempo? Que felicidade é essa que tem data para aparecer na sua vida? Quando a felicidade é a nossa reconstrução cotidiana, nas nossas atitudes, nos amigos que aportam em nosso caminho, nas pessoas que reencontramos, nos desafetos que nos fazem vivenciar a vida de uma forma diferente, naqueles que se tornarão naturalmente os nossos amores, ou naqueles que naturalmente nos farão ver a vida com novos olhares. Precisamos nos reconstruir nessa mediunidade dinâmica do homem que não precisa exercê-la entre quatro paredes, sentado numa cadeira, com as mãos postas numa mesa, para ali exercer o seu trabalho de psicofonia, de psicografia, ou então de sustentação de uma reunião mediúnica. Não. A mediunidade ativa, a mediunidade dinâmica, deverá ser exercida por nós em todos os momentos, ao estendermos a mão àquele que sofre, ao percebermos o olhar de tristeza no nosso companheiro que está conosco, ao percebermos a aflição do jovem que vive conosco em casa e fica enfornado dentro de um quarto, somente tendo como vista a tela de um computador. Precisamos exercer a nossa mediunidade dinâmica quando percebermos o miserável que está na nossa porta, porque é impossível nós andarmos nas ruas e não percebermos a miserabilidade humana. E sem questionarmos, por que será que este homem está vivendo este processo? Mas reformularmos a nossa questão e dizermos: que força teve este espírito para reencarnar como um miserável humano. Você está ouvindo o programa Vida Feliz. Precisamos parar de questionar
por que o outro é desta ou daquela forma. Vai ver que hoje é pobre porque simplesmente não organizou as suas finanças em vidas passadas. Vai ver que hoje sofre porque fez muita gente sofrer. Não é assim que a vida caminha. Não é assim que nós precisamos colocar a nossa mediunidade dinâmica para funcionar. Mas sim, olharmos aquele que sofre, aquele que passa terríveis decepções na sua vida, mas olharmos para ele de uma forma diferente. Que força teve este espírito para passar por tantas dificuldades? E nós? Quantos de nós já nos olhamos e agradecemos a Deus porque Ele teve tanta condescendência conosco? Qual de nós já agradeceu a Deus por tudo de bom que Ele nos dá no dia a dia? Ou porque nesta existência nós não conseguimos entender ainda o que seja passar fome, o que seja dormir na rua, pedir um prato de comida e as pessoas dizerem: vá trabalhar, porque este mês eu já ajudei muito pobre. A mediunidade dinâmica, ela faz com que nós exercitemos a nossa vida em todos os momentos, não desprestigiando momento algum, porque somos manhosos ou porque nós nos queixamos de barriga cheia. A mediunidade dinâmica precisa do nosso trabalho constantemente para nos lembrarmos das orientações do Mestre Jesus quando ele diz: ajuda-te, que o céu te ajudará. Façamos a nossa parte, porque Deus também, às vezes eu acho que Ele fica cansado de investir tanto em nós e nós estarmos sempre a cada dia teimando em não melhorarmos. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Façamos a nossa parte. Batei, que a porta se vos abrirá. Ou seja, vamos olhar as orientações do Evangelho como nosso código moral, o nosso código de vida. Evangelho esse que nos está dado em todos os momentos e que nós ainda não conseguimos entendê-lo. A mediunidade ativa nos mostra que nos fortaleçamos para que arregacemos as mangas e sejamos os trabalhadores da última hora. Os trabalhadores que não querem mais ficar para trás. Os trabalhadores que querem exercer neste portal de imensa luz a sua mediunidade no amor ao próximo. O trabalhador que não mede esforços, que arregaça as suas mangas no exercício da mediunidade ativa e dinâmica, para que ela não se torne estática, como aconteceu durante séculos e séculos, por problemas religiosos e questões tradicionalistas que não conseguiram fazer do homem um ser melhor. E precisamos nos comprometer, então, conosco mesmos. Precisamos nos comprometer com o Cristo, para que sejamos, então, seus trabalhadores. Para que quando lhe peçamos que façamos parte da sua seara de luz, da sua seara de trabalhadores, sejamos naturalmente sinceros para com Ele. A vida tem nos dado oportunidades ímpares de exercermos sempre o amor ao próximo. A vida tem nos mostrado que as crianças de hoje estão renascendo para nos mostrar que precisamos exercer o amor de forma incondicional. As crianças têm nos mostrado hoje que poderão ser as portadoras da mediunidade dinâmica que irá mudar este planeta para melhor. E que cada um de nós possa assim exercer a dádiva que nos é dada, de dar de graça o que de graça recebestes, para reconstruirmos a cada dia um planeta melhor, para aqueles que aqui estão hoje, e para nós
quando retornarmos numa próxima existência. Moses era um homem que cultivava, numa pequena cidade da Alemanha, as mais belas rosas. Era um homem totalmente desprovido de beleza, fora dos padrões do século XVIII, que dirá da nossa época. Moses era um homem baixo, corcunda, puxava de uma perna, mas tinha uma voz inigualável. Quem escutava Moses nunca mais se esquecia dele. Moses era então este homem encantado com suas rosas, mas também encantado com uma nobre do palácio de Hamburgo. E então, quando esta jovem passava, Moses a seguia com os olhos, absolutamente encantado com tanta beleza. Um dia, ele ficou sabendo que ela iria se casar. E ficou numa tristeza, mas ele tomou uma decisão. Eu preciso conversar com esta moça. E um dia, quando ela passava à sua frente, na grande praça que ele acariciava e cultivava com tanto carinho, ele lhe pediu apenas um minuto. Fê-la sentar-se no banco. Olhou para ela e lhe disse assim: no céu, antes de nós virmos à terra, Deus nos colocou um defronte para o outro, para que nós nos reencontrássemos aqui. Eu seria um homem belo, enquanto você, totalmente desprovida de beleza. Mas meu amor por ti era tão grande que naquele momento eu pedi que Deus modificasse e tu sim fosses a privilegiada da beleza e eu, este homem que se apresenta à tua frente. Quando aquela moça escutou, aquela nobre escutou a voz de Moses, parecia que aquela voz não lhe era mais estranha. E ela se encanta então com ele. Voltou no dia seguinte para novos papos com Moses. E assim foi seguindo dia após dia, se encantando com a sua conversa e com a sua voz. Ela então desistiu daquele noivo e meses depois se casa com Moses, para espanto da família e da corte. Ambos, então, têm um filho, o músico pianista Mendelssohn, portador das manifestações mais belas de amor, expostas nas notas das suas músicas. Na verdade, é o momento de nós percebermos a mediunidade ativa, percebermos as nossas ligações com o plano espiritual, percebermos a imortalidade ativa que nos faz vir amores, inimigos, afetos, desafetos, sofridos ou plenos de alegria. Mas todos nós, aprendendo a descortinar esse pano do mundo extrafísico, nos mostrando que aqui, no mundo físico, é o lugar de aprendermos a amar. O amor evangélico, que deverá tomar parte das nossas realidades físicas e espirituais. No momento em que aprendermos a abraçar, no momento em que aprendermos a retirar de nós as mágoas, que não nos levarão a nós, a nada, apenas farão criar-se no nosso corpo físico, tão cansado às vezes, mas algumas enfermidades. É o amor evangélico que nos faz perceber no olhar do outro o seu sofrimento, a angústia da palavra amiga. Quantas pessoas não são abraçadas, não abraçam,
Não recebem uma palavra de carinho, só recebem as pancadas da vida. Quantas pessoas, então, nós precisamos atender? Quantas pessoas necessitam do nosso novo olhar? Quantas pessoas nos pedem, por favor, cuide de mim? Quantas pessoas nos dão a oportunidade de podermos cuidar delas? É a mediunidade dinâmica. É a mediunidade um portal de luz, dando de graça aquilo que de graça recebemos, dando de graça aquilo que a misericórdia divina nos doou. Trabalhadores, sim, sempre da última hora, batendo e abrindo-se-nos as portas, ajudando-nos para que o céu nos ajude, criando em cada caminhada o amor, a esperança, a fé, a liberdade de sermos felizes e construirmos a felicidade a cada dia, sem termos medo algum da vida nesta e na próxima existência. A todos, queridos, muita paz. Você ouviu o programa Vida Feliz, uma realização